Olá, professor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os recursos básicos de software que você precisa ter para dar a sua primeira aula online. Bom, professor, então agora com o nosso desktop aqui aberto, nós vamos olhar aqui os recursos que a gente precisa. Vou mostrar aqui para você como é que você verifica isso aqui, ó. Com o seu mouse aqui sobre o ícone aqui, Windows, do sistema operacional Windows, você com o botão direito, ele abre essas opções aqui, você clica em Sistema, ele vai te dizer o que você tem no seu dispositivo. Então aqui ele dá uma ideia do teu dispositivo em termos de recursos de hardware que você tem e aqui os recursos de software. Então, olha só, no meu caso aqui, por exemplo, eu estou usando uma máquina que tem um processador Intel i5 com 8 GB de memória RAM. Essa é uma configuração média muito boa. Se você tiver uma configuração assim, eu acho que você já está muito bem. Muito comum no mercado você encontrar computadores mais baratos e aí você vai olhar, ele vem com apenas 4 GB de memória. Você consegue trabalhar com 4 GB, mas se você também puder fazer um upgrade e ter pelo menos 8, melhor. Com relação ao processador, né? Também no mercado você consegue comprar um computador um pouco mais barato, mas daí você vai olhar aqui, ele é um i3. Então é um processador que fica um pouco abaixo em termos de desempenho. Mas se ele for um processador i3 dos mais modernos, talvez você consiga também ter o mínimo de hardware necessário para conseguir trabalhar, né? O que vai determinar se você vai conseguir ou não vai ser a prática mesmo. Você vai inicializar o teu browser, você vai começar uma conexão com o teu aluno e você vai perceber se a sua máquina está muito lenta ou não. Se a sua máquina estiver muito lenta, você vai ter que vir aqui, dar uma olhada e verificar se o teu processador e a tua quantidade de memória é muito baixa. Uma outra coisa muito importante que eu gosto de relembrar aos professores é com relação ao HD da sua máquina. Hoje em dia é extremamente importante que você tenha um HD SSD, ou seja, ele é um HD que funciona com a mesma tecnologia de um flash drive, né? de um memory card, com um cartão de memória do tipo pendrive que a gente chama. Então imagina um HD que está ali dentro da sua máquina, mas a tecnologia dele é a mesma de um pendrive, vamos dizer assim, que é um flash drive USB. Por quê? Aqueles discos antigos que ele fisicamente tem ali, os discos que rodam numa velocidade muito alta, hoje eles são muito lentos para o software moderno. Então é altamente recomendável que você troque o seu HD interno por um HD SSD. Esse é um recurso de hardware importante. Não é que você não pode dar aula num computador que ainda tem aquele HD antigo. Mas saiba, quanto mais limitado for, mais limitado você vai ficar na hora de dar a sua aula. Resumindo então, nesse curso nós vamos focar no Windows 10, tá? E com relação ao recurso de hardware, a gente está recomendando 8 GB de memória e um laptop que seja um processador i5. Lembrando, isso não quer dizer que o i3 não sirva para você e que 4 GB também não seja suficiente. Você vai testar, você vai medir a temperatura da água ali. À medida que a tua demanda for aumentando, você passa a pensar aí em fazer um upgrade, ter uma máquina um pouquinho mais sofisticada em termos de recursos de hardware. Ok? Então aqui, como vocês podem ver, nós estamos trabalhando com Windows 10. O Windows 11 já está disponível. Eu, por exemplo, não me preocupei ainda em atualizar a minha máquina, porque o 10 ele me atende muito bem. Bom, tendo dito isso, qual que é o próximo passo? Você vai precisar também de um browser. Então nós recomendamos o Google Chrome. Por quê? Porque todas as ferramentas que nós vamos usar são do pacote Google. Então o browser do Google, que é o Google Chrome, ele se comunica melhor, de uma maneira mais eficiente, eu acho, com relação a esses aplicativos. Mas nada impede que você use um browser como o Edge da Microsoft, que já vem instalado junto com o Windows. Tá legal? Você pode usar. E tanto você pode usar que nesse vídeo sobre recursos básicos de software, eu estou usando ele. Então eu vou clicar agora nele.
Bom, professor, então como você pode ver agora, eu já estou logado nessa conta que eu criei naquele vídeo, né, naquele tutorial como criar uma conta no Google. E aqui eu estou preparando um material para o meu aluno aqui, e esse material, num primeiro momento, é apenas um material em texto. E aí, resumindo então, esses são os recursos básicos de software que você precisa. Ou seja, você precisa ter um laptop aí com sistema operacional no mínimo o Windows 10, precisa ter um browser, que no caso, se não tiver nada, o browser nativo da Microsoft, o Edge, já está instalado, você já pode usar, mas eu fortemente recomendo que você instale o Google Chrome, que é o navegador do Google. Por quê? Porque ele se comunica um pouco melhor com as ferramentas Google. E aí com isso, você está aí armado com as ferramentas principais de software, para que você possa começar a dar as suas aulas online. A gente se vê no próximo vídeo.